Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Atos, capítulo 11. Ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com ele. Então Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope, orando, e no êxtase tive uma visão. Certo vaso semelhante a um grande lençol descia baixado do céu pelas 4 pontas e veio até mim. Fitando nele os olhos, o contemplava, e vi os quadrúpedes da terra, as feras, os répteis e as aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De modo nenhum, Senhor, pois jamais entrou em minha boca coisa alguma comum ou imunda. E a voz respondeu do céu pela 2ª vez: Não consideres comum o que Deus purificou. Sucedeu isso por 3 vezes, e tudo foi novamente recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E o Espírito me disse que fosse com eles, nada duvidando. Foram comigo também estes 6 homens, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: Envia alguém a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te falará palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também caiu sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom, como também a nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse impedir Deus? E ouvindo eles essas coisas, calaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo, também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Então os que foram dispersos pela tribulação que sobreveio por causa de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não falando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns homens de Chipre e de Cirene, os quais, vindo até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus como o Evangelho, e a mão do Senhor estava com eles. E um grande número creu e se converteu ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé para que fosse até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos a que, com propósito de coração, permanecessem com o Senhor, porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e considerável multidão foi acrescentada ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E aconteceu que durante 1 ano inteiro ensinaram considerável multidão,
E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E levantando-se um deles, de nome Ágabo, deu a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome sobre toda a terra habitada, a qual ocorreu no tempo de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme prosperava, determinaram enviar socorro para suprir os irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por mão de Barnabé e Saulo.